para colher e alimentar. Tem muita terra sem gente, tem muita gente sem terra. Esse é o enredo que a Acadêmicos do Tatuapé leva para a Avenida em 2026. A escola do Grupo Especial de São Paulo homenageia o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o papel da agricultura familiar na produção de alimentos no Brasil. O samba enredo percorre essa trajetória em versos que falam de sangue, resistência e esperança. A concentração de terras, o trabalho rural e a dignidade de quem planta atravessam o desfile numa leitura direta e política da história brasileira. Em 2025, a Acadêmicos do Tatuapé ficou com o vice-campeonato, por apenas 1/10 de ponto da campeã, a Rosas de Ouro. Agora, a escola aposta na força do enredo para buscar o tricampeonato. No BDF Entrevista de hoje, conversamos sobre as expectativas para um desfile que promete marcar o Carnaval de São Paulo. A Acadêmicos do Tatuapé leva o MST para o centro da avenida. Como esse enredo transforma a luta pela terra em espetáculo? Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli. Oi para você que nos acompanha pelo YouTube, pela Rádio Brasil de Fato, pela Rede TVT. Obrigada pela sua companhia. Bom, hoje estamos em clima de carnaval. Essa sexta já tem a abertura oficial do Carnaval de São Paulo. Tem também o começo dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial que disputam o título. A Acadêmicos do Tatuapé é uma das escolas que desfilam nesse primeiro dia com um enredo sobre reforma agrária, agricultura familiar e a importância de cuidar da terra e da natureza. E para a gente conversar sobre esse desfile, as expectativas, eu recebo hoje Eduardo Santos, um dos presidentes da Acadêmicos do Tatuapé. Bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui com você, muito obrigado pelo convite. E vamos falar de carnaval, vamos falar de desfile, vamos falar de escola de samba, vamos falar de reforma agrária e de Tatuapé. Simbora. Bora. Eduardo, a primeira coisa que me chama a atenção é esse samba leve, envolvente, que fica na cabeça, a cara da Tatuapé, que traz essa alegria, essa leveza. Como que você imagina isso na arquibancada? Você acha que vai pegar o público? Já está pegando, já está pegando. A gente fez agora no domingo passado, dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, nós fizemos o nosso primeiro ensaio técnico lá no AMB e já deu para a gente sentir a pegada disso, né? O samba realmente é muito bom, o samba é contagiante, o samba emociona e tudo aquilo que a gente via acontecer na quadra, né? Durante os ensaios de rua, enfim, tudo aquilo que a gente via acontecer lá, a gente experimenta de fato nos ensaios técnicos, né? Quando a gente vai lá pro sambódromo, quando a gente vai jogar onde vai ser o jogo, aí a gente testa tudo isso, né? E funcionou maravilhosamente bem. O samba tem um apelo muito grande, tem um apelo emocional muito legal, é uma letra muito bonita, contagiante, simples de cantar, mas com uma emoção muito grande. E com a nossa ala musical que transforma isso numa coisa absurdamente contagiante, né? Comandados lá pelo nosso grande Celcinho Modi, aquele time todo lá de músicos, de cantores e cantoras que a gente tem, que são fantásticos, né? Eles conseguem dar ainda mais cor, mais emoção, mais contágio a um samba que já é maravilhoso, a um samba que já é cantado por todos, né? Então, eu tenho certeza que vai acontecer, já está acontecendo e vai acontecer mais ainda, né? Ainda tem mais um ensaio técnico agora no dia 1º de fevereiro, no próximo domingo, e no dia 13 eu tenho certeza que a arquibancada inteira vai explodir cantando esse samba do Tatuapé e embalados pela nossa ala musical e pelos nossos componentes que cantam mais do que qualquer outro componente. Essa é uma marca do Tatuapé, é o canto da nossa escola, que é muito forte, que é muito intenso, que é muito contagiante. Isso sempre foi uma marca nossa e esse ano tem tudo para ser mais ainda, porque o samba realmente pede essa emoção, pede essa intensidade e o nosso componente entrega, graças a Deus.
Ele é cheio de detalhes, né, Eduardo? Tem a viola ali no meio compondo toda essa história. Conta mais um pouquinho dessa construção. O samba, ele traduz com muita emoção a história que a gente vai contar, né? Tem um apelo muito legal no sentido de ser a trilha sonora do espetáculo que a gente vai apresentar, né? E a cada momento você tem um componente emocional ali, né? A construção da letra, a melodia do samba, ela leva exatamente a isso, né? Ela tem vários momentos ali de intensidade absoluta, de emoção e tudo mais. Isso é tudo que se espera, né, de um samba enredo. Eu estava falando com você antes de começar. Você falou, esse samba não sai da minha cabeça. Não sai. E a ideia é exatamente essa. Tem festa na roça. A ideia é exatamente essa. Esse é o sonho, né, do compositor, esse é o sonho da ala musical, esse é o sonho da escola, né? Ter um samba que a pessoa, ao ouvir, começa a querer ouvir mais, e começa a querer cantar, e começa, sabe, esse é o estágio ideal, né? Esse é o momento, a pura arte daquilo do samba que foi feito, da trilha sonora que foi feita. E eu tenho certeza que vai ser contagiante, vai ser muito bonito. O samba precisa do público também, né? É uma parte fundamental. Quem canta junto é como se fosse um instrumento também, né? Claro que sim, porque ali você estabelece uma relação de reciprocidade, né? Quando o samba é contagiante, a escola como a nossa, que canta o samba todo com muita intensidade, com muita emoção, isso acaba contagiando quem está assistindo, né? E aí, contagiado pelo que está acontecendo na pista, o sambódromo canta junto, se emociona junto. E aí aquele cara que está cantando na pista se sente mais... se sente com uma obrigação maior ainda de cantar mais alto, de vibrar mais, de cantar com mais emoção, com mais intensidade, e aquilo vai se transformando, vai crescendo e acontece sempre um espetáculo maravilhoso, né? Porque tem essa troca, né, da plateia com o palco ali, né, com o cara que está desfilando, e graças a Deus o Tatuapé conseguiu estabelecer essa marca, né, de ser uma escola que canta com muita intensidade, com muito vigor, e isso acaba contagiando todo mundo que está ali, né? Vocês tiveram um processo de escolha entre vários sambas, e esse samba é uma junção de dois, que tem vários compositores. Tem vários compositores, desafio. Não me pergunte para falar todos, que não, seguramente eu vou esquecer. São os 18, né, Eduardo? É muita Exato, gente. É difícil, porque quando a gente junta músicas, junta letras, tem um desafio de manter a coerência, de trazer... E o samba, ele é muito redondinho. Como tem que foi um desafio isso? de manter a tonalidade, tem um desafio por mais que você... por mais que a junção seja uma coisa possível, né, ela não é um processo fácil, né? Mas graças a Deus tem acontecido bem. O processo de escolha do Tatuapé, ele não é o único, né? Mas é diferenciado da grande maioria das escolas, né? O nosso processo é um processo totalmente interno, não existem eliminatórias de samba, nem final, nada disso. A gente faz uma escolha interna, né, com a maior parte da escola podendo participar, né, os diversos departamentos da escola podendo participar. A gente foi uma maneira que a gente encontrou, primeiro, de democratizar a participação, e segundo, de baratear também a participação das pessoas, dos compositores interessados. A gente entrega a sinopse para quem tem interesse em fazer, né, o samba. A sinopse é o resumo da história que a gente vai contar. A gente entrega, os grupos de compositores do Brasil inteiro fazem as suas composições, gravam, né, entregam para a gente uma mídia com a gravação e com a letra. E a partir daí a gente internamente começa a fazer a seleção disso, né? Então, a primeira análise é a análise da qualidade daquilo que está sendo feito. A qualidade que eu digo é assim,
este samba está contando a história como a gente quer que conte, né? Esse samba, eles entenderam exatamente como é que é a história que a gente quer contar. Então, aí a partir daí a gente começa a fazer, né, as eliminações e tal. E normalmente ficam ali de 3 a 4 sambas, que são aqueles que a gente considera que, olha, esses aqui estão habilitados, eles estão aptos a ser o samba oficial da escola. E eventualmente acontece isso, assim, ó, esse aqui é maravilhoso, mas a gente não pode perder esse refrão. Esse aqui é maravilhoso, mas essa parte aqui o outro fez muito melhor. Aí é quando surge a possibilidade de se fazer uma junção de sambas. É você pegar aquilo que é melhor de cada um e poder transformar aquilo num samba perfeito. Não é fácil, né? Além de não ser fácil, é muito difícil, mas graças a Deus, todas as vezes que foi necessário fazer, e não foram poucas, todas as vezes que foi necessário fazer a junção, eu acho que o Tatuapé acertou bastante, né, com a ajuda de todo mundo, porque nessa fase final do processo, todo mundo participa, né? Participa a direção da escola, o departamento cultural da escola, o departamento de criação, a ala musical principalmente, né? Nós temos pessoas muito entendidas disso, né? Pessoas que são profissionais de música, né? Músicos, cantores, professores de música, que fazem parte da ala musical, e eles ajudam demais, contribuem demais, e aí cada um empresta um pouco ali da sua competência para que essa junção aconteça, sem que a maior parte das pessoas, quando ouve, não sabe dizer qual foi essa junção de tão perfeita que ela ficou, né? Mas é sempre um processo complicado. Começa a partir do dia 23 de abril, que é quando tem o lançamento oficial do enredo, né, do tema da escola. A partir daí a sinopse já está pronta, e aí os compositores utilizam 2, 3 meses, né, de abril até junho, por aí. Bastante tempo para uma pesquisa e um processo coletivo exatamente, muito denso. Para o processo criativo, né, claro, de letra, de melodia. E aí quando chega ali no final de julho, né, do meio para o final de julho, a última quinzena de julho, é que é feita o processo final aí, se tem junção, se não tem. E sempre no primeiro sábado de agosto, o Tatuapé apresenta o samba enredo oficial, aquele que vai embalar, aquele que vai ser a trilha sonora do espetáculo. E a partir daí, a partir do segundo sábado de agosto, a gente já começa os ensaios, porque a gente já pode ensaiar, já pode ensaiar o canto, já pode fazer ensaios gerais lá com toda a nossa comunidade, né? Então é um processo demorado, mas muito prazeroso, né? E é um samba, se a gente pegar no passado, vocês trouxeram um tema bem denso, um samba também denso. E esse ano vocês não fogem também de um tema que é super importante. Sim, sim. A gente está falando de MST, de um movimento que tem uma visão que é muito negativa por parte da sociedade, um movimento que é muito perseguido também. E aí vocês fazem uma escolha de mostrar isso de uma forma leve, mostrando qual a contribuição do MST para a sociedade. Como que foi essa escolha? Isso foi pensado também, trazer esse lado da agricultura, do que o movimento tem de positivo? Isso foi pensado e, na verdade, foi até meio que pedido, né? Quando a gente começou essas conversas, as primeiras conversas eram exatamente essas, né? De como é que a gente vai abordar isso, né? O que a gente quer mostrar para as pessoas. E a visão, que graças a Deus foi uma visão conjunta ali, né? Não tivemos nenhum atrito, nenhuma briga em relação a isso, porque a pedida do MST foi exatamente essa, né? Nós queremos uma coisa suave, uma coisa leve, uma coisa para mostrar para as pessoas, né, o que de fato nós somos. Porque a narrativa já é o contrário, sempre mostra de um lado negativo. Mostra de um lado negativo, e se a gente explorasse isso, né,
que foi a principal discussão da gente naquele momento ali, pré-23 de abril, quando a gente definiu, era assim, a visão do MST, nós não queremos falar para a nossa bolha, a gente quer explodir isso, a gente quer falar para quem não conhece a gente. Levar isso pro carnaval, levar isso pro sambódromo, a gente quer mostrar, né, um movimento que tem várias preocupações, né, importantes com a agricultura, com a terra, com reforma agrária, com agroecologia, com segurança alimentar, que as pessoas não sabem, as pessoas não conhecem isso, né? As pessoas veem ali e tem uma imagem de um movimento que, na verdade, se existiu um dia, não existe mais. É uma coisa muito mais... a gente quer mostrar essa coisa, né, responsável, né, do MST. E isso foi muito importante para a gente poder desenvolver a história que vai ser contada, né? Porque a gente passa exatamente por isso, né? Qual é a importância disso, né? Como é que a gente vai retratar isso? E em função de ser um tema delicado, né, complicado da gente mostrar, tendo essa visão que partiu do próprio movimento, aí ficou muito mais fácil, aí ficou muito mais... acabou resultando, né, num samba que, além de muito... emocional, de muito, né, comovente, é um samba alegre, é um samba divertido, é um samba pra cima e tal, assim como vai ser o desfile, né? Porque tem muita gente imaginando que vai ver foice lá, tá? Não que é o que as pessoas pensam, mas o MST faz muita festa, gente. O MST é um movimento extremamente lúdico, festivo também. Isso tudo faz parte. Que é importante também essa relação de escuta das pessoas que serão retratadas ali, né, sim, né, Eduardo? sim. Como que é esse processo de estar junto de quem vai ser representado ali também na avenida? Está sendo muito bacana, né? Porque a gente... Tudo isso foi discutido, né? A gente sempre trabalhou o desenvolvimento disso com a participação de todo mundo. A gente fizemos, né, várias reuniões com muita gente do movimento participando também, e tudo ali foi meio que consenso, né? A gente sempre ouviu, né, todos eles, com muita atenção, entendemos tudo isso, da mesma forma, a recíproca também foi verdadeira, né? Quando o nosso departamento cultural começou a escrever tudo, a desenhar tudo, né, a montar como é que seria o nosso desfile, a cada momento as pessoas, pô, isso é muito bacana, isso é legal, isso realmente precisa ter, isso precisa ser mostrado e tal. Então sempre foi assim uma conversa muito saudável entre nós, né? Você acha, então, que é um desfile... Porque, assim, o carnaval, muitos temas que são trazidos ali na avenida ajudam a sociedade a discutir muita coisa. Isso aconteceu em vários momentos da história. Você acha que esse desfile da Tatuapé também tem esse potencial de fazer a sociedade conhecer melhor o movimento e conhecer o que é a luta pela terra, sim, sim, e o cuidado com a natureza? Todo o desfile, né, ele tem uma mensagem, né? Não existe um enredo vazio, não existe nenhum desfile ali que não esteja contando uma história que, pelo menos para aquele momento, para aquela escola, é uma história importante de ser contada. Há uma mensagem ali, né? E eu tenho certeza que a nossa, além de muito clara, ela é uma mensagem muito importante, né? Muito importante. Eu tenho certeza absoluta que a maneira como aquilo vai ser apresentado vai, sem dúvida nenhuma, passar essa mensagem, passar essa possibilidade das pessoas entenderem melhor, inclusive o tema que está sendo colocado, né? Entenderem melhor a necessidade de pensar naquilo, a necessidade de abrir abrir a mente, abrir o horizonte para entender melhor aquilo tudo que está acontecendo lá, né? A gente está muito seguro de que isso, da maneira como a gente projetou, né, da maneira como o desfile está sendo projetado e confeccionado, vai ficar muito claro qual é a mensagem que a gente quer passar, e é uma mensagem que realmente pode
e a gente gostaria muito que acontecesse, mudar um pouco, né, a maneira como as coisas são vistas, né, a maneira como as coisas são entendidas, né? Esse é o nosso objetivo, é o objetivo também de toda a parceria que a gente fez, e eu tenho certeza que as pessoas vão entender perfeitamente do que a gente está falando, né? Falando em parceria, olha que moral, né? O boné clássico do MST vermelho virou azul e branco, em homenagem a acadêmicos do Tatuapé. Tá bem Legal. lindo, né? Tá super bonito. E como que vai ser? Eles vão estar lá no desfile? Como que vai ser essa participação, pessoal? A gente tem participação, a gente tem, tem uma ala, né, com vários componentes do movimento que estão indo lá ensaiar. O Tatuapé tem uma característica também um pouco diferenciada da maioria das escolas, se bem que hoje algumas já aderiram também a isso. Nós não fazemos comercialização de fantasias. Todas as fantasias do Tatuapé, elas são gratuitas, né? A gente faz, na verdade, uma troca com o nosso componente, né? Ele não paga para desfilar, mas ele precisa nos dar a qualidade do desfile. Então ele precisa ensaiar, ele precisa entender o que ele vai fazer lá, ele precisa saber qual é a participação dele, né? Ele é um ator dentro dessa grande apresentação, dessa grande peça que a gente vai apresentar, e então a gente faz essa troca. Então desde o início também a gente conversou sobre isso. Olha, quem vai sair vai ter que ensaiar, vai ter que se dedicar, vai ter que saber qual é o papel dele na avenida e tal. E se envolver na comunidade também, porque uma escola de samba é uma comunidade. Isso a escola inteira faz. A escola inteira faz, todos os componentes de todas as alas. E quando o pessoal do MST se interessou por participar, foi esse o recado para eles. Eles estão indo lá, estão ensaiando, estão fazendo tudo. A escola Super também aguerrido. vem ensaiar aqui para procurar uma qualidade maior e tudo mais. Então, tem uma participação que é na ala, e tem uma participação no nosso último carro, é um carro que vai retratar a festa da colheita. O grande final do nosso desfile, é essa festa toda, né, da roça. A festa na roça acontece lá no nosso último carro. E lá a gente vai ter também um grupo de pessoas, também convidados, enfim, do movimento, que vão estar nesse último carro, festejando a colheita. Isso vai ser muito bacana, é um carro que tem uma representatividade muito legal, né? E a gente está seguro de que vai ser uma participação muito bacana. Desses convidados todos, vão estar todos lá na última alegoria do Tatuapé. Já que você deu um pouquinho de spoiler do que vai acontecer no desfile, eu vou pedir um pouco mais do que vocês estão preparando. Eduardo, vocês têm o Wagner Santos, né? Que é um carnavalesco muito atento a detalhes, muito experiente. Conta pra gente como que vai ser esse desfile no sentido cenográfico mesmo. Eu estava acompanhando a cobertura do pessoal do Mais Carnaval, que é um canal de YouTube que faz essa cobertura. Eles viram vários momentos, mostraram uns trechinhos, e eles comentaram que vocês tiveram muita atenção esse ano à qualidade das esculturas em relação ao ano passado. Então conta um pouquinho como que vocês estão preparando aí. Bom, primeiro, falar do Wagner Santos, ele é um profissional fantástico, né? Está no Tatuapé desde 2018, né? Foi o primeiro carnaval que ele fez lá. Já com título, e então. em 2018 o Tatuapé foi campeão do carnaval, já com... e o primeiro título do Wagner também, né, no Carnaval de São Paulo, no grupo especial. Então foi uma junção perfeita, e que está até hoje, ele comanda toda a parte criativa da escola, né? Ele é o responsável por tudo aquilo que acontece lá na fábrica do samba, do ponto de vista da criação. E ele está, seguramente, esse é o maior carnaval que a Tatuapé já produziu. É gigantesco, é um negócio assim fantástico, né? Só indo lá para ver e para entender o tamanho de tudo aquilo que está sendo construído,
e a beleza de tudo aquilo que está sendo construído. Então eu tenho certeza absoluta que vai ser um desfile maravilhoso. Do ponto de vista plástico, eu não tenho nenhuma dúvida. E na verdade essa história, nós dividimos essa história, né? O nosso departamento cultural, junto com o Wagner e a equipe dele de criação, dividiu isso em 3 momentos distintos, né? A gente começa com uma coisa mais lúdica ali. O começo da nossa história é Tupã criando, né? Concebendo a agricultura, criando a terra e as suas possibilidades, entregando isso para os povos originários. E aí a gente tem todo um setor, né? O primeiro setor da escola explora muito isso, né? O segundo setor fala da ambição, né? Da ganância que destruiu tudo isso, né? Ou que pelo menos tentou destruir tudo isso. Então a gente fala das invasões, né? Da chegada aqui dos povos que exploraram e exploraram mal, né? A terra como um todo. E o terceiro setor é o terceiro setor que fala exatamente da importância e da lição camponesa, né? De como é tratar bem a terra, como é cuidar da terra, a necessidade da distribuição da terra, a necessidade de uma reforma agrária popular que estabeleça uma igualdade maior, né? Ou que pelo menos diminua as desigualdades, e finalizando com essa grande festa da colheita, né? Da colheita camponesa. Então essa é mais ou menos o spoiler da história toda, como vai ser contada, né? A gente tem as alegorias, né? São 4 alegorias contando tudo isso, né? A primeira alegoria é a que retrata o Deus Tupã criando tudo, né? Na segunda alegoria a gente mostra essa destruição toda, né? As queimadas, enfim, os agrotóxicos, tudo isso acontecendo na segunda. A terceira alegoria do Tatuapé fala exatamente sobre essa luta camponesa, né? Sobre os assentamentos e tudo mais. E a última é essa grande festa da colheita. São 4 carros alegóricos e muito bem produzidos. Eu nunca vi nada no Tatuapé tão gigante como esse ano. Assim, são centenas de esculturas, todas elas produzidas especificamente para esse desfile. Eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai se surpreender, né? Ano passado vocês já surpreenderam bastante. Aquele carro da Estátua da Justiça, né, com a criança, ganhou assim o país, ganhou as manchetes, mesmo eu falar do carnaval. Claro que vocês não podem adiantar surpresas, mas a gente também pode esperar que vai ter algum momento marcante para esse ano. Vai, seguramente vai. Sempre tem, né? Aquela foi uma imagem muito marcante mesmo, né? Uma referência a Pietà, né? Da famosíssima estátua de Michelangelo que está lá no Vaticano, simbolizando, né? A violência e a bala perdida que a gente sabe quem vai acertar. E a gente tem esse ano também algumas surpresas, né? As alegorias são surpreendentes, até pela própria concepção, né? Pela própria criação do Wagner, e vai ser maravilhoso, tenho certeza absoluta. Agora, a gente sempre fala, quando a gente está falando de escolas que estão disputando título, a competição sempre aparece muito forte, independente da competição. A gente sabe que o samba tem tanta coisa especial ali, uma história que vocês estão contando, mas a competição também é muito importante, né, Eduardo? E vocês vêm aí de um vice-campeonato, por causa de um empate, na verdade, perdido ali no critério de desempate. E é muito interessante notar na história da Tatuapé que existe uma consistência tão grande, vocês melhoram a cada ano, desde os títulos, as posições vão subindo.
E aí eu queria te perguntar isso, como que é a sensação desse vice-campeonato olhando para essa história de consistência? Porque ou a gente pode chegar num momento de falar, poxa, foi quase, desanimar, ou ter a certeza de que você pode melhorar, pode alcançar um resultado melhor. Como que tá esse sentimento? Na verdade, assim, tem uma análise que a gente faz que é impossível não fazer, porque a história do carnaval é isso. A história dos resultados de carnaval. Nos últimos 9 desfiles que aconteceram aqui em São Paulo, o Tatuapé voltou para o desfile das campeãs, ou seja, ele ficou entre os 5 primeiros em 7 desses 9. E os 2 que nós não voltamos porque nós tivemos acidentes, né? Em 2019 e 2022, nós tivemos acidentes com as nossas alegorias. Se a gente não tivesse tido esses acidentes, isso não sou eu que estou falando, a história do carnaval está aí, as notas estão aí, as justificativas estão aí. Se a gente não tivesse tido esses 2 acidentes, nesses 2 anos nós seríamos campeões do carnaval. Né? Aí o resultado está aí, não sou eu que estou falando. Então, isso é um pouco o resumo disso que você falou, dessa consistência toda. Né? Isso é fruto de muito trabalho, do trabalho de uma escola inteira, é fruto da competência, né, das pessoas que trabalham lá e fruto principalmente, né, dos voluntários, fruto dos componentes que amam a escola e que se dedicam e entregam tudo isso para nós. Né? Esse é o resumo da história, é essa. Agora, lá internamente, a gente pouco fala de campeonato, essas coisas todas. E tem um motivo muito simples para isso. Ser campeão depende de muita coisa. E cada dia mais vai depender de mais coisas. Né? As diferenças hoje entre a escola que é campeã e a escola que vai para o acesso, né, entre a primeira colocada e as 2 últimas colocadas, é muito pequena. É muito pequena. O Tatuapé já chegou a ser campeão em 2018 com 4 escolas com a mesma pontuação. Exatamente como foi esse ano, que tinha 2 escolas com a mesma pontuação. Então, depende de muito detalhe, depende, sabe, de um erro que às vezes aconteceu, na maioria das vezes acontece, e às vezes de um erro que nem chegou a acontecer, mas que, sei lá, teve uma falha de interpretação ali. Então, ser campeão ou não depende de muita coisa. Agora, o que depende só da gente é fazer a cada ano o melhor desfile da nossa vida. Então, se a gente, eu pelo menos tenho um pouco essa sensação e essa avaliação de que o Tatuapé, nos últimos 10 anos, pelo menos, fez a cada ano um desfile melhor do que o do ano anterior, corrigindo falhas, fazendo melhor, fazendo mais, fazendo maior. Eu tenho essa consciência de que a cada ano a gente evoluiu. E esse ano a gente vai evoluir em relação ao ano passado. Eu tenho certeza absoluta que, salvo algum acidente, salvo alguma coisa que a gente não prevê e não controla, né, como os acidentes, por exemplo, o desfile desse ano vai ser melhor do que o do ano passado, que foi melhor do que o outro ano. E essa deve ser a nossa missão, esse deve ser o nosso objetivo, porque a única coisa que vai te capacitar a estar lá disputando títulos e tudo mais é você ter a certeza de que fez o melhor desfile. Se a gente sair da pista, né, na madrugada já do dia 14 de fevereiro, sábado, né, se a gente sair da pista com a certeza de que a gente fez o melhor desfile da nossa vida, né, não tem como. A gente vai chegar na terça-feira na apuração com a certeza de que uma boa colocação vem. Né? Porque não que venha o campeonato, não é isso, não é essa certeza que a gente tem. Mas a gente tem certeza que a gente está capacitado, estamos habilitados a brigar por ele. Né? Se a gente sair de lá com assim, pô, não foi legal, né? Aconteceu um problema ali, aí a gente já sabe que não. Agora, se a gente fizer o melhor desfile da nossa vida, nós estamos
habilitados à conquista. E vocês vão desfilar na sexta, num ponto alto da noite, né, que é uma escolha. Esse ano as escolas escolheram ali as suas colocações. Sim. Como que foi essa escolha? Por que a escolha de desfilar ali no meio da noite? Vocês desfilam entre duas escolas também, que são grandes concorrentes, inclusive a campeã do ano passado e a Dragões, né, entre a Rosas e a Dragões. Sim. Como que está essa expectativa e como que também esse horário favorece tudo isso que vocês estão trazendo de iluminação, de gente ali? Conta pra gente. Isso assim, tem uma... destilar, nós sempre optamos em destilar na sexta-feira. Todas as vezes que foi possível optar, nós destilamos na sexta-feira, e já há muitos anos o Tatuapé destila na sexta-feira. Só que a sexta-feira ela tem um problema muito complicado para quem destila, para as primeiras escolas a destilar. Porque a cidade está hostil demais, está toda parada, toda congestionada, tem 4 milhões de carros querendo sair de São Paulo na sexta-feira, e tudo acontece na Marginal Tietê. Tudo. Inclusive o sambódromo. E então chegar ao sambódromo, fazer uma concentração calma, tranquila e tudo mais, para as primeiras escolas é um pouco mais difícil. Mas destilar na sexta-feira, para nós, é uma vantagem. A gente vê como uma vantagem, né? Para captação do componente e tudo mais, é melhor destilar na sexta-feira. Além da estrutura do próprio sambódromo, né? As alegorias já ficarem na pista onde vão destilar, enfim, a gente analisa como sexta-feira um dia bacana. E da quarta escola em diante, a gente considera com posições bem legais. A quarta e a quinta são posições que a gente sempre gostou de destilar. Há muito tempo que a gente destila nessa posição. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, né? Quer dizer, tivemos, porque não existe mais o que acontecia no passado, que era o sorteio da ordem de desfile, né? Já há 2 anos que a ordem de desfile é dada pelo ranking de colocação. Então, esse ano, por exemplo, a escola campeã, a Rosas de Ouro, ela foi a primeira a escolher, ela tinha 14 possibilidades para escolher. Ela escolheu uma lá. A segunda foi o Tatuapé. Quando o Tatuapé foi para a escolha, ele só tinha 13 possibilidades, que a Rosas de Ouro já tinha escolhido a dela. E assim por diante. Então, a escolha ela é fruto de uma análise de vários fatores que a gente leva em consideração. Destilar à noite, né? O escuro da noite para nós é importante, né? O horário de chegada de concentração, a saída dos ônibus da quadra, né? O posicionamento das alegorias já na pista, tudo isso a gente leva em consideração para poder falar, olha, o melhor para nós seria destilar tal dia e tal hora. E graças a Deus, com essa segunda colocação, a gente pôde escolher o dia e a hora que a gente queria destilar. Foi muito bom. Agora, para a gente já ir amarrando essa nossa conversa, Eduardo, lá no comecinho você falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria puxar agora, que é a importância de contar essa história, nesse momento, não só do país, mas também da escola. Então, eu queria que você falasse um pouco também disso, como que é contar essa história de cuidado com a terra, de luta também, luta por território, e como que isso conversa com o momento que vocês estão vivendo. Na verdade, o tema é um tema atual sempre, né? Ou pelo menos até que as coisas sejam resolvidas. Então, para nós é muito importante a gente poder trabalhar, retratar isso, né? Contar essa história para nós é muito oportuno, né? É muito legal. Nós somos uma escola da Zona Leste, né? E do Tatuapé. O Tatuapé, embora seja um bairro rico, né, de São Paulo, um bairro abastado, ele não é só isso, né? Ele tem também vários bolsões ali de pobreza, de pessoas com carências muito grandes. E nós, como uma escola deste bairro,
a gente está atento a tudo isso, né? Nós sabemos e temos consciência disso, de que hoje a escola de samba, ela é talvez a última fronteira, né? A última possibilidade de lazer, de entretenimento, ou barato ou às vezes até gratuito, né? E dentro de um bairro que é considerado um bairro rico. Então a gente tem essa consciência, né? A gente sabe o trabalho que a gente faz ali, né? A formação do nosso próprio elenco, as oficinas que a gente desenvolve lá na nossa quadra, entendeu? Tudo isso é uma maneira de também incluir essas pessoas, uma maneira de ajudá-las, uma maneira de fazer com que elas façam parte desse projeto. E o fato da gente não comercializar as fantasias, da gente não vender fantasia nenhuma, né, acaba estabelecendo essa relação de troca, né, com o componente. Eu vou lá, vou ensaiar, vou me dedicar, vou participar de tudo e vou desfilar com uma fantasia maravilhosa, totalmente gratuita. E isso, quando você chega lá no dia do desfile e olha para a nossa escola, né, aí você vai ver lá, lado a lado, né, vestindo a mesma fantasia, cantando o mesmo samba, participando do mesmo objetivo. Você vai ver um cara de uma comunidade carente demais lá do Tatuapé, né, que vive ali na fronteira da pobreza e da miséria, né, ao lado de um outro componente que mora lá num apartamento de 12 milhões de reais. E quando você olha para os dois, você não consegue saber quem é quem, né? E isso é muito importante para nós. Essa é uma função social que a escola tem e que, primeiro, nos orgulha demais, né? Poder proporcionar isso e saber que isso, num determinado momento, a gente pôde fazer essa igualdade ali, a gente pôde deixar todo mundo no mesmo patamar e todo mundo para nós naquele momento é igualmente importante, né? Tanto um quanto o outro. A gente depende dos dois, a gente depende do canto dos dois, da evolução dos dois, a gente depende disso, a gente depende da entrega de todos esses componentes para o objetivo maior, que é fazer esse melhor desfile da nossa vida a cada ano, né? Então isso talvez a atualidade do tema tem muito a ver com isso também, né? Para a gente encerrar, você disse que quer sair com o sentimento de que entregou tudo de melhor no sábado já de madrugada, quando estiver saindo ali dos portões. Sim. Qual o sentimento que você espera que esteja nessas pessoas, na comunidade que está ali desfilando e entregando? O mesmo. Exatamente o mesmo. E, na verdade, a gente depende muito deles para que esse sentimento exista na hora que a gente terminar o desfile. A entrega desses componentes, essas 2.000 pessoas que conduzem, né, a nossa escola para essa sensação de dever cumprido, essa sensação de fizemos o melhor desfile da nossa vida, depende muito menos da gente e muito mais deles, né, muito mais dessas pessoas que vão lá, porque o que acontece? Rapidinho, só para explicar, isso é importante. O jurado, ele vê e julga aquilo que essas pessoas levam para ele, entendeu? Ele não está preocupado com o nosso trabalho. O trabalho do Wagner é maravilhoso, é fantástico, né? A fantasia que ele faz, a fantasia que ele desenha, a fantasia que o nosso ateliê está produzindo nesse momento lá, quer dizer, graças a Deus já praticamente tudo terminado, essa fantasia, ela só vai ser julgada pelo que este componente levar para lá. Se ele levar a fantasia que o Wagner fez, que o Wagner desenhou e o ateliê fez, a gente tem certeza que é nota 10. Mas para que ele leve aquilo dessa forma, ele precisa estar envolvido com a gente, né? Ele fala assim, eu tenho que levar da mesma maneira que me entregaram. Porque se eu vacilar aqui, se eu deixar essa bota rasgar,
a nota acabou. Se esse costeiro tiver torto, a nota acabou. Então, eu tenho que levar aquilo que eles fizeram. E só com muita entrega, muita sintonia e muito amor é que eles fazem isso. E é disso que a gente depende para fazer o melhor desfile da nossa vida. É isso, olha, Eduardo, muito obrigada pela presença. Quero agradecer essa conversa, que o desfile da Tatuapé realmente emocione, provoque e principalmente faça todo mundo cantar. Eu que agradeço vocês, então é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É isso, e assim a gente encerra o nosso BDF Entrevista de hoje. Muito obrigada pela companhia, um ótimo carnaval para você e até a próxima. Tchau!